Eu tô jogando Zelda Tears of the Kingdom e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse jogo em específico. E sério, cara, esse jogo ele é maravilhoso, é um jogo muito bom. O Zelda Tears of the Kingdom, ele é a continuação do Breath of the Wild, que era aquele jogo lá do Wii U, só que ninguém lembra ele como um jogo de Wii U, até porque a versão do Wii U era bem cagadinha, a resolução parecia até de uma batata, só que a versão de Switch, ele tinha um contraste melhor e o jogo não rodava em 1080p, ele rodava em 900p, e é uma das críticas que esse jogo vem recebendo, porque ele roda 900p 30fps, igual o seu antecessor. Só que ninguém reclamava disso no antecessor, tá ligado? E hoje em dia as pessoas vêm reclamar porque o jogo tá rodando 900p. Só que graficamente falando, o Tears of the Kingdom tem o mesmo gráfico do Breath of the Wild. Comparado os dois, lado a lado, os gráficos são muito parecidos. Mas você jogando Tears of the Kingdom, você vê que os gráficos não são os mesmos. Os gráficos também não são melhores, claro. Só que o contraste do jogo é mais bonito. E em algumas partes do jogo, o jogo é sim mais bonito do que o Breath of the Wild. Mas não espere grandes mudanças gráficas, porque a gente tá falando do Nintendo Switch, onde o Breath of the Wild já extraía tudo praticamente do console. E é praticamente um milagre o Switch tá rodando Tears of the Kingdom de uma forma tão boa. Claro que o jogo tá rodando 900p com 30fps e ainda tem bastante queda de frame rate quando você usa Ultra Hand. E por falar em Ultra Hand, vamos falar sobre os principais poderes do Link nesse jogo. Vamos começar falando sobre a Ultra Hand, que pra mim é o melhor poder do Link nesse jogo. A Ultra Hand ela consegue manipular praticamente qualquer objeto no mapa e até mesmo os Koroks a gente consegue manipular. A gente consegue rotacionar e fazer diversas outras coisas com a Ultra Hand, mas a melhor parte é o Attach, que a gente consegue grudar uma coisa nas outras. Por exemplo, eu consigo grudar duas placas de madeira e fazer uma ponte. Eu consigo grudar um Korok no foguete e por algum motivo mandar ele no espaço e torturar ele igual todo mundo tá fazendo nesse jogo. A próxima habilidade do Link é o Fuse, que a gente consegue fundir coisas uma nas outras, e é muito legal, a criatividade não tem limite. A gente consegue fundir uma estaca de madeira junto com uma enorme pedra e fazer uma marreta gigante começar a quebrar coisas por aí. A gente consegue fundir o escudo com um cogumelo de fumaça e fazer um cogumelo de fumaça que explode quando o inimigo ataca. A gente também consegue fazer um minecart, colar um minecart dentro do escudo e fazer um skate e sair voando aí por aí a la Breath of the Wild. A outra habilidade é o Ascend, a Ascensão. Essa habilidade ela consegue fazer literalmente com que o Link ele consegue atravessar o teto e parar do outro lado. E é muito útil também em certos momentos de dungeon e etc. Todas as habilidades do jogo são úteis. Outra habilidade que temos nesse jogo é o Recall, que é a lembrança, que basicamente eu consigo fazer objetos voltarem no tempo, por exemplo, o minecart pode voltar no tempo e entre outras coisas. Sério, o Recall também é muito da hora e é muito legal usar ele. Agora que nós já mostramos todos os poderes do Link, a gente vai falar sobre uma polêmica que envolve esse jogo desde o seu lançamento, que é eles reutilizarem o mesmo mapa e dizer que esse jogo é uma DLC. Bom, de fato ele utiliza a mesma Hyrule do Breath of the Wild, que já era um mapa enorme, só que esse jogo adicionou as ilhas no céu, que elas são grandes, são bastante ilhas e tem bastante lugar para explorar, e ainda mais o subterrâneo, que é gigantesco, é muito legal, você consegue pegar os minérios lá e fazer diversas paradas lá no subterrâneo, então você tem 3 lugares novos para você poder explorar e se divertir. Mas já a Hyrule, ela não necessariamente é o mesmo mapa, sim, claro, é o mesmo mapa, só que não é, por exemplo, Hateno Village, não é a mesma Hateno Village do Breath of the Wild, mas ela também não é muito diferente. Eles possuem algumas modificações que aconteceram durante o intervalo dos dois jogos. Porém, o foco do Tears of the Kingdom é a história. Claro, a gente tá falando de Zelda e Nintendo, não espere uma história comparada a um The Last of Us da vida, tá ligado? A história é uma história simples e muito boa, que eu não vou dar spoiler aqui sobre a história, só que a história é muito linda. Sério, a história é muito legal. Já a soundtrack do jogo e os efeitos sonoros é uma coisa que eu tenho a criticar, até porque são os mesmos do Breath of the Wild. O jogo é uma continuação, claro, mas cara, podia ter uns efeitos maiores, uns efeitos diferentes e outras coisas diferentes que necessariamente não se utilizaria do Breath of the Wild.
Agora, o combate é fluido, o combate não é quebrado por conta da mecânica do Fuse e a mecânica das outras atividades do Link, mas o combate ele é bem suave, ele tipo, não engasga, não é roubado. Tem novos chefes no jogo, por exemplo, o dragão de 3 cabeças que apareceu no trailer, que é muito da hora. Tem bastante conteúdo sim pra esse jogo, tanto que pra você, claro, ele é bem parecido com o Breath of the Wild no quesito que você consegue ir pro chefão final rapidamente. A gente também consegue fazer isso nesse jogo, só que eu prefiro explorar bastante esse jogo, tanto que eu tô com mais 60 horas no jogo, só que eu ainda tô no começo, eu ainda tô nas primeiras partes. E o tutorial desse jogo, por sinal, é um tutorial bem mais leve, porque o Breath of the Wild, ele era chato no começo. O começo do Breath of the Wild era muito chato, tanto que eu dropei o Breath of the Wild por muito tempo. Só que o Tears of the Kingdom, ele tem um tutorial que ele não te mostra onde você tem que ir, mas você instintivamente, pelo seu instinto de jogador, você consegue ir a cada shrine e conseguir os poderes, e para poder concluir o tutorial. E o tutorial, ele é bem mais suave, ele não joga nada na sua cara o tempo todo, e você vai meio que suavemente aproveitando e explorando o mapa. Já os itens, alguns itens, né, especificamente, eles têm mais utilidade nesse jogo. Por exemplo, os olhos de Keys, a gente consegue pegar ele toda hora, porque fundindo ele com a flecha, ele tem uma flecha teleguiada. A fruta do fogo, a fruta das bombas, a fruta do gelo, são vários objetos que a gente consegue dar mais valor agora no Tears of the Kingdom, até mesmo juntamente com os minérios, que era bem inútil no Breath of the Wild. Agora esse jogo motiva mais a mineração. Além do jogo, tem algumas armaduras bem legais que a gente consegue pegar pelo mapa. As músicas são as mesmas do Breath of the Wild, só que algumas músicas do Tears of the Kingdom são novas. E é isso, gente. O Tears of the Kingdom, ele é um jogo muito legal. Eu tô realmente resumindo minha experiência como jogador desse jogo. Eu ainda não terminei o jogo, eu ainda tô numa parte bem chata do jogo. Não que o jogo seja chato, mas é uma parte que tá me prendendo muito e eu quero sair muito dessa parte. Eu quero explorar mais Hyrule. Só que esse jogo, ele é uma obra-prima. É um dos poucos jogos que eu tô jogando que tá me prendendo e tá clicando, porque eu não sou muito de ficar mais de 70 horas, 60 horas dentro de um jogo. Eu tô gravando isso aqui com 60 horas, só que até eu postar eu já devo estar com mais 100 horas dentro desse jogo. E é só exploração, pura exploração. Exploração o tempo todo, porque eu não quero chegar no final tão cedo, eu quero ter todos os corações, eu quero pegar todas as Korok Seeds dentro desse jogo. E é um jogo que ele demanda muita exploração do jogador. É um jogo que realmente te motiva a explorar tudo. E aí é esse tipo de jogo que eu estou sentindo muita falta, porque a indústria parece que se perdeu. Não falando sobre Nintendo e sobre Sony, sobre Microsoft, mas a indústria de games, ela se perdeu por algum motivo. É sempre pra ver quem tem o melhor gráfico, ou sempre pra ver quem tem as melhores edições, as melhores partes, as melhores lutas. Só que eles deixam o fator gameplay, o fator diversão totalmente de lado. Por exemplo, muito jogo hoje em dia, Cyberpunk 2077 focou muito em gráfico, em história, só que não teve graça no jogo. Eu não gosto de Cyberpunk, eu realmente dropei em menos de 1 hora de jogo, eu dropei o Cyberpunk. Então, é um tapa na cara da indústria. Um jogo a 900p, 30 fps, com uma resolução que é, pô, na Ilha no Céu a resolução cai pra 600p, praticamente resolução SD. E o jogo tá vendendo igual água. A Nintendo bota o preço de R$450 dentro do jogo e todo mundo tá comprando. O pessoal não tá nem ligando, as pessoas não ligam pra gráfico. Claro, tem gente que é exigente com gráfico, tem gente que realmente não gosta de jogar um jogo a 900p, mas as pessoas estavam precisando de um jogo divertido assim como esse. Claro que existem outros jogos que são excelentes, God of War Ragnarok é excelente, Horizon Forbidden West é excelente, o Horizon Zero Dawn também é excelente. Então, muitos jogos são excelentes. A Microsoft até hoje está tentando lançar um jogo de qualidade. Redfall foi um péssimo jogo. E eu espero que o Starfield, se ele não for um jogo excelente, AAA nota 10, o Zelda vai levar o jogo do ano. Não tem como, o Zelda é incrível.